Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje, antes de entrar nas Escrituras propriamente dita, compartilhando, eu tenho que fazer um adendo a respeito da mensagem de ontem, tá bom? Alguns comentários aqui. Quero agradecer o Fábio, né, que sempre faz um comentário muito bom aí. Ele comentou sobre o que é acordar desse profundo sono. Vou fixar no topo dos comentários da mensagem de ontem, tá bom? E também tem aqui a Simone Ribeiro, ela falou: sede homens, sede confiáveis, fiéis homens à palavra e obedecer ao Deus de Israel. Gostei também. Bom, o comentário que eu tenho que fazer, o adendo, é porque ontem eu comentei aqui, falando sobre essa parte de ser de homens, eu também falei sobre a Lei Maria da Penha, né? E eu buscando e fazendo pesquisa, eu fiz um comentário em cima dessa lei. E eu recebi alguns comentários sobre essa Lei Maria da Penha, tá bom? Então eu quero fazer um adendo para complementar a mensagem de ontem rapidinho aqui. Por exemplo, a Are Santos, né, ela colocou: irmão, assisto os seus vídeos todos os dias e gosto muito. Procure informações sobre esse caso Maria da Penha. É uma lei que deve ser cumprida, mas já passou da hora do povo saber a verdade. A acordar, né? Saber de muitas verdades. A mídia esconde, né? E leva as pessoas a erro e assim por diante. Então, também em cima do comentário dela, tem um outro comentário aqui que fala aqui, ó, da Clarice Oliveira. Ela escreveu aqui: bom dia, irmão Vanderlei. A Lei Maria da Penha foi criada em cima de uma farsa, tá bom? O marido dela foi injustamente, né, acusado por algo que ele não cometeu. Isso veio à tona recentemente. A lei existe e tem que ser cumprida, claro, mas ela foi criada em cima de uma injustiça. Então, devido ao comentário de vocês, eu fui pesquisar melhor essa Lei Maria da Penha. Até então, né, o que eu sabia era que era uma lei que protegia as mulheres, né? Muito mais ainda de abusos de domésticos, né, dentro do lar e assim por diante, tá bom? Mas eu fui pesquisar justamente por conta dos comentários de vocês, outras mensagens que me mandaram também no WhatsApp, e eu quero fazer um adendo aqui. A lei Maria da Penha, ela já existia, tá bom? Só que ela ganhou fama em cima deste nome, tá bom? Foi um órgão que foi criado para defender a mulher. E aí, nesse caso aqui da Maria da Penha, ela ganhou-se força e fama, e aí a lei que já existia passou então a ter esse nome, Lei Maria da Penha, tá bom? Só que eu fui estudar os autos aqui e vi que realmente a Maria da Penha não concede o que ela estava falando, tá bom? Realmente o marido dela foi injustiçado. Eu vi vários casos também aqui, não só o da Maria da Penha, mas bem lembrado aqui o que a Clarice, né, Oliveira disse, o que a outra irmã também, a Are Santos aqui também disse, né, que a lei é boa, né? A lei ela tem que ser válida para defender, mas não pode ser usada como arma, como vingança, né? Eu vi alguns casos aqui da Lei Maria da Penha, em que o marido e a mulher já estavam separados aí uns 4 anos, e aí o marido contraiu um novo relacionamento, morando com outra pessoa ali. E aí, então, depois de 4 anos, a mulher, para que o marido não visse os filhos, aplicou a Lei Maria da Penha e ele não podia mais ver os próprios filhos que ele teve com a mulher. Então, tem que tomar cuidado, né? A lei serve para defender, não como uma arma, como ataque. Tá bom? Tem um outro caso também que eu estava acompanhando, né, justamente por conta dos comentários de vocês, que a mulher aplicou a Lei Maria da Penha, o homem estava perdido nesse aspecto, porém, o lugar onde ele estava tinha câmera e gravou a mulher que rasgou a própria roupa, começou a gritar, veio um monte de gente, começou a bater no homem ali, né? Então ele foi injustiçado. E ainda ia ser aplicada ali a Lei Maria da Penha, acabando com a vida desse homem, ele ia ser preso. Graças, né, a Deus, ele tinha a câmera, né, naquele local ali onde aconteceu isso. Ela não sabia que tinha, mas tinha a câmera. Mostrou ela mesmo se agredindo, se rasgando e começou a gritar até que veio muita gente. Então, tem que tomar cuidado, né? Realmente a lei é boa, tem que ser cumprida, mas tem que tomar cuidado também de pessoas que usam de má fé, que foi o caso que eu acompanhei aqui, né, que a própria Maria da Penha, não, o marido dela não tentou assassinar ela, né, então tem o outro lado, que é a versão do marido também, tá bom? Bom, é isso que eu tinha que falar aqui, é esse adendo que eu deveria fazer,
tá bom? Então, gratidão pelos comentários de vocês, né? Graças ao comentário de vocês, eu fui estudar mais sobre o assunto aqui. Vamos lá aqui, então, rapidinho, né? Estudar aqui, segundo Nef, capítulo 1, do versículo 24 em diante aqui. Vamos finalizar aqui o estudo de hoje, tá bom? O capítulo 1, para que amanhã a gente já comece no capítulo 2 aqui. Então, vamos lá. O capítulo 1 começa aqui no versículo 24, dizendo: não vos rebeleis mais contra vosso irmão, cujas visões têm sido gloriosas e têm guardado os mandamentos desde que deixamos Jerusalém, e que foi um instrumento na mão de Deus. Aqui é Leí, né, falando aos seus filhos aqui, ao trazer-nos para a terra da promissão. Porque se não fosse por ele, teríamos perecido de fome no deserto. Não obstante, tentaste tirar-lhe a vida, sim, e ele padeceu muito por vossa causa. Então, Leí, ele está aqui falando, né, sobre a injustiça que Lamã e Lemuel fizeram com Nefe, tá bom? Que Nefe praticamente salvou a família quando eles estavam com fome no deserto ali. Ele traz caça, né? Isso se encontra lá em 1 Nefe, capítulo 16, versículo 32, quando diz: e quando viram que eu havia obtido alimento, grande foi sua alegria, e aconteceu que se humilharam perante o Senhor e renderam graças, né? Então eles ficaram muito felizes porque Nefe trouxe alimento, mas no versículo 37 já fala que Lamã e Lemuel, né, depois da morte de Ismael, planejaram matar, né, tanto o pai como Nefe, né? Então, veja aqui quanta falta de gratidão, né, eles tiveram ali. Teve muitas coisas que Nefe fez por eles e agora eles estavam com falta de gratidão. Então, Leí está advertindo sobre isso aqui. Continuando aqui no 25 diz: eu tremo e temo excessivamente que, por vossa causa, ele venha a sofrer de novo, pois eis que haveis acusado de ter exercido autoridade e poder sobre vós. Eu sei, porém, que ele não procurou obter nem autoridade sobre vós, mas procurou a glória de Deus, o vosso bem-estar eterno. Então, tudo que Nefe queria fazer era o bem-estar dos seus irmãos, que eles se arrependessem, andassem no caminho do Senhor. Por isso que ele falava com tanta veemência. E também ele não poderia ir contra a palavra de Deus. Então ele tinha que ir de acordo com a palavra de Deus. Versículo 26. E por ele ter-vos falado claramente, haveis murmurado. Dizeis que ele foi severo. Dizeis que ele se enfureceu convosco. Eis, porém, que a sua severidade era a severidade do poder da palavra de Deus que estava nele. E o que chamais a ira era a verdade segundo o que se acha em Deus, o qual ele não pode refrear, tendo-vos mostrado corajosamente as vossas iniquidades, né? Então, hoje em dia é difícil ter pregadores assim como Nefe, que vai na ferida, falando realmente do que nós precisamos melhorar contra o pecado, né? Então, hoje em dia tem muita gente que fica massageando o ego, né, das pessoas, preocupado mais em ter a igreja cheia do que realmente fazer com que as pessoas se acheguem a Deus por meio do arrependimento. Continuando aqui, é necessário que o poder de Deus esteja com ele para que obedeçais o seu comando. Eis, porém, que não foi ele, mas sim o Espírito do Senhor que estava nele, que lhe abriu a boca para falar, de maneira que ele não pôde fechá-la, ou seja, ele estava agindo sobre a inspiração do Espírito Santo aqui. E agora, meu filho Lamã e também Lemuel, Sam, e também vós, meus filhos, que sois os filhos de Ismael. Eu amo a ver a maneira que Leí, ele trata as pessoas aqui, né? Os filhos de Ismael, né? Também ele fala, vós também, que eram filhos de Ismael, são meus filhos, né? Ele coloca dessas palavras aqui, ó, meus filhos, que sois os filhos de Ismael. Então ele considera, né? Ele se tornou o grande patriarca ali, porque Ismael tinha morrido, então ele ficou o patriarca de todos ali, cuidando como se fossem seus filhos. Eis que se derdes ouvido à voz de Nefe, e não perecereis, e se escutardes, eu vos deixo uma bênção, sim, minha primeira bênção. Mas se não o escutardes, retirarei minha primeira bênção, sim, minha bênção, e ela recairá sobre ele. Aqui então, vamos finalizar aqui o versículo 30 ao 32 aqui, tá bom? Finalizando a mensagem de hoje, que aí termina o versículo aqui. Aqui ele fala para Zorã,
tá bom? Aqui me lembra muito, né? Ele está reunindo todos e ele, a partir de agora, ele vai dar uma bênção nos filhos, como se fosse uma bênção patriarcal mesmo. Então ele chama Zoran e vai dar essa bênção a Zoran aqui, e essas são as palavras que ele diz para Zoran aqui, ó. E agora, Zoran, fala a ti, eis que tu és o servo de Labão, não obstante foste trazido da terra de Jerusalém, e sei que és um verdadeiro amigo de meu filho Nefe, para sempre. Bom, aqui quando ele fala que és um verdadeiro amigo de Nefe para sempre, né? É porque Zoran, ele sempre esteve do lado de Nefe, defendeu Nefe, ficou junto, então cresceu ali, teve essa amizade entre eles, tá bom? Tô querendo tossir aqui, só um momento. Prontinho aqui. Bom, aqui, né, então a gente vê que Leí, ele ressalta essa amizade de Zoran e Nefe, que eram verdadeiros amigos. Porém, mais lá na frente, no livro de Alma, capítulo 54, um dos descendentes de Zoran, isso muitos anos na frente, né, um descendente de Zoran, ele traz uma tradição que não é verdade. Por exemplo, é dito lá em Alma 54, 23, diz assim: eu sou Amaron. Amaron é esse homem que ficava debatendo com Moroni por cartas, né, para trocar prisioneiros. Então Amaron diz assim: eu sou descendente de Zorã, a quem teus pais pressionaram e trouxeram de Jerusalém. Então ele conta aqui, né, dizendo como se Zorã tivesse sido pressionado a sair de Jerusalém e vir para a terra da promissão. Então ele guarda isso, esse Amaron aqui, né? Ele guarda isso no coração como se fosse uma verdade. Mas aqui, logo no começo, a gente vê, né, no versículo que Leí, ele ressalta a amizade que Zoran ele tem com Nefe, tá bom? Continuando aqui o versículo 31, diz assim: como tens, portanto, sido fiel, seus descendentes serão abençoados com os dele. Então veja só, por Zoran ter sido fiel, os descendentes dele seriam igualmente abençoados com os descendentes de Nefe. A gente vai falar um pouquinho mais disso ainda. Ó, para que procurem por muito tempo, para que prosperem, né, por muito tempo na face desta terra. E nada, a não ser a iniquidade, prejudicará ou perturbará a sua posteridade para sempre na face dessa terra. Então, interessante, né, que uma escolha que Zoran fez com que seus descendentes fossem abençoados, né? Pensa nisso, nossas escolhas faz com que nossos descendentes, nossos filhos sejam abençoados. Por exemplo, a decisão que eu tomei, né, quando eu tinha 17 anos, de ser batizado na igreja, não somente ser batizado, mas de permanecer firme, né, a trancos e barrancos, até eu ganhar um testemunho, fiquei firme, decidi também me selar no templo, casar no templo, construir uma família eterna. Então, isso fez com que minha filha crescesse no evangelho. E agora, eu acredito, ela já com 18 anos, né? Eu acredito que mesmo se eu se afastasse, ela tem o testemunho dela e continuaria firme. Mas a decisão lá atrás de eu me tornar membro da igreja fez com que ela também se tornasse firme, crescesse dentro do evangelho, dentro do conhecimento da verdade. Então veja que as nossas decisões afetam gerações, tá bom? Eu acho que foi na conferência, né? Eu acho que um dos 70, o apóstolo falou ali que de um homem, né, que estava retornando para a igreja, né? E aí ele conta, né, que quantas gerações foram perdidas nesse tempo que ele ficou fora da igreja, netos, bisnetos, por ele não ter ficado na igreja, ele não apresentou o evangelho a essas pessoas, e agora era um trabalho muito difícil, né, de se reverter, trazer toda essa geração para a igreja. Então ele veja que as nossas decisões afetam nossas gerações futuras, nossos filhos e assim por diante. Então veja que a escolha que Zoran ele fez afetou, né, a família dele, os descendentes dele, e agora aqui para que prosperem na terra, né? Então isso é bem interessante. Bom, falando da decisão de Zoran, vou ler lá qual foi a decisão dele, lá em 1 Nefe capítulo 4, quando ele escolheu por si mesmo, né, vir para a terra da promissão. Na verdade, ele foi para o deserto, morar no deserto junto com Leí, né? Nefe, ele faz uma promessa a Zoran, dizendo que se ele descesse para o deserto, seria um homem livre como ele. E Zoran, ele toma coragem, né, e faz
e cumpre isso, né? Vamos ver aqui, ó. 1 Nef, capítulo 4, versículo 35. E aconteceu que Zorã criou coragem com minhas palavras. Nef prometeu, né, que se ele fosse, seria um homem livre. E também prometeu, somente de você ouvir minhas palavras, eu não vou te matar, nós não vamos fazer mal a você. Então ele teve liberdade para ouvir a proposta que Nef fez e tomar a decisão por si só. E aqui a gente vê nesse versículo, né, 1 Nef capítulo 4, versículo 35. E aconteceu que Zorã criou coragem com minhas palavras. Ora, Zorã era o nome do servo. E ele prometeu que desceria para o deserto, até o lugar onde estava nosso pai. Sim, e jurou também que permaneceria conosco, daquele momento em diante. Então veja que a decisão de Zorã, com coragem, fez com que seus descendentes, seus filhos, sua posteridade fosse abençoada, juntamente com a posteridade aqui de Nef, né? O último versículo aqui, o versículo 32 diz assim: Portanto, o Senhor consagrou esta terra para a segurança tua e descendência, com a descendência de meu filho, se guardardes os mandamentos, né? Bom, então aqui é como se fosse uma bênção patriarcal mesmo, ele está dando uma bênção em Zorã, abençoando a posteridade dele, né? Isso mediante também a escolha que Zorã fez, né? A gente viu que foi muito importante. Então, a gente nunca pode pensar, nossas escolhas só afetam a nós mesmos. Até quem pensa, eu tô usando tal substância, depois fica doente aí, traz problema para toda a família, né? Então, as nossas escolhas não afetam somente a nós, tá bom? Afeta gerações para frente. Isso positivamente, como também negativamente, tá bom? Então é importante lembrar sobre isso. Então aqui eu lembrei, né, nesse finalzinho, quando ele diz aqui sobre, ele fala sobre guardar os mandamentos aqui, ó. Se guardardes os seus mandamentos. Então é igual uma bênção patriarcal. Sempre na bênção patriarcal tem bênçãos e promessas, mas tem esse se também, né? Se guardardes, né? Então é importante nós lembrarmos que as bênçãos se cumprem se nós guardamos os mandamentos, se nós somos fiel ao Senhor. E a nossa fidelidade vai afetar gerações para frente, tá bom? Assim como a fidelidade de Zorã afetou a sua descendência positivamente. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.